Olá, pessoal! Meu nome é Gustavo Americano Freire, sou juiz de direito no estado da Bahia e hoje nós vamos fazer o estudo do poder constituinte, com todas as suas espécies e todos os detalhes inerentes a cada uma dessas espécies. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão ou elogio que você tenha, fique à vontade também para entrar em contato conosco por meio da nossa rede social. E agora, sem mais delongas, vamos colocar no seu caderno o grande tópico objeto deste estudo: poder constituinte, que é o gênero do instituto jurídico que nós vamos estudar neste momento. Vejam o seguinte: o que nós precisamos saber? Quais são os pontos indispensáveis de conhecimento no que diz respeito ao poder constituinte? Precisamos trabalhar a sua ideia. O que é o poder constituinte? Em que ele consiste? Além disso, precisamos ter conhecimento sobre a titularidade do poder constituinte e passar por todas as espécies do poder constituinte e as características basilares de cada uma dessas espécies. 3 pontos, objeto de conhecimento nesta etapa do nosso curso. Vejam o seguinte: quando nós falamos de poder constituinte, precisamos compreendê-lo como um grande gênero, do qual decorrem as seguintes espécies: poder constituinte originário, poder constituinte derivado, poder constituinte difuso e poder constituinte transnacional. Quando nós falamos do poder constituinte, precisamos trabalhar com a ideia que pode ser um instituto político, um instituto sociológico, um instituto fático, responsável por inaugurar pela primeira vez em um determinado estado uma certa ordem constitucional, ou romper completamente com a ordem constitucional anterior, inaugurando uma nova, bem como ser um poder jurídico responsável por alterar a Constituição Federal de maneira formal, incluindo, suprimindo ou modificando disposições no texto da Constituição, bem como a permissibilidade que é conferida aos Estados-membros para elaborarem as suas próprias constituições. Além disso, é aquela modificação informal do sentido interpretativo das normas constitucionais, em que o texto constitucional permanece incólume, mas o sentido interpretativo que é conferido àquela norma é alterado. Vejam aqui, com essa definição de poder constituinte, você consegue abarcar as 3 primeiras espécies desse poder: o originário, o derivado e o poder constituinte difuso, sendo que no derivado você incluiu o derivado reformador e o derivado decorrente. Pode parecer um pouco confuso agora, mas vejam o seguinte: ao final do nosso estudo, que serão 2 blocos objetos de estudo do poder constituinte, você vai voltar nessa definição e você vai ver que conseguiu compreendê-la de maneira perfeita, tudo bem? Vejam agora, esse poder constituinte, ele apresenta uma titularidade. E eu te pergunto, quem é o titular do poder constituinte? Aqui, nesse momento, nós precisamos fazer uma divisão para a doutrina clássica, que foi capitaneada pelo francês Emmanuel Joseph Sayes, um abade francês, e para a doutrina moderna. Então, coloquem no seu caderno doutrina moderna e doutrina do francês, um abade, Emmanuel Joseph Sayes, porque existe uma distinção. Vejam o seguinte: quando nós falamos da doutrina moderna, ela entende que o titular do poder constituinte é o povo. Quando nós falamos da doutrina clássica, capitaneada por esse abade, ele entende
que o titular do poder constituinte é a nação. Você só irá marcar na sua prova que o titular do poder constituinte é a nação se isso for cobrado expressamente, se o pensamento do abade francês for cobrado expressamente. Isso porque, se não for cobrado, você vai marcar na sua prova que o titular do poder constituinte é o povo, tudo bem? Feita essa introdução sobre esse gênero, poder constituinte, nós precisamos então passar agora ao estudo do poder constituinte originário. E o que nós precisamos saber? Quais são os pontos de atenção? Primeiro, qual a ideia desse poder constituinte originário? Quais são as suas espécies? Além disso, qual é a sua natureza jurídica? Precisamos entender quais são as suas características. E, por fim, quais são as formas de expressão do poder constituinte originário. Ideia, espécies, natureza jurídica, características e forma de expressão. Iniciando, então, pela ideia do poder constituinte originário. Vejam o seguinte, quando nós falamos do poder constituinte originário, nós precisamos compreendê-lo como aquele poder de fato, como aquela força motriz social que é responsável por inaugurar pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um determinado estado ou romper completamente com uma ordem jurídica constitucional vigente, inaugurando uma nova ordem jurídico-constitucional. Ou seja, inaugurando, sob o aspecto do direito constitucional, um novo Estado com E maiúsculo. Então vejam o seguinte, o poder constituinte originário é um poder de fato, é um poder de cunho social, é uma força motriz social, é o povo reunido e se movimentando para inaugurar pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um determinado estado, ou então romper completamente com a ordem jurídico-constitucional vigente, inaugurando uma nova ordem jurídico-constitucional naquele estado, inaugurando um novo estado com E maiúsculo, tudo bem? Agora vejam o seguinte, esse poder constituinte originário, ele se apresenta como duas espécies. Você sabe quais são as espécies de poder constituinte originário? Se isso lhe fosse perguntado, vejam o seguinte, duas espécies, o histórico e o revolucionário. Qual é a diferença entre essas duas espécies de poder constituinte? Vejam o seguinte, o poder constituinte originário histórico é aquele que inaugura pela primeira vez em um determinado estado uma ordem jurídico-constitucional. O poder constituinte originário revolucionário são todas aquelas manifestações posteriores à manifestação que é realizada pelo poder constituinte originário histórico. Então vejam o seguinte, o verdadeiro poder constituinte, que é aquele que inaugura pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um estado, é denominado poder constituinte originário histórico. Todas as movimentações, todas as manifestações posteriores que rompem com essa ordem ou com ordens posteriores e inauguram nova ordem jurídico-constitucional são consideradas manifestações do poder constituinte originário revolucionário. Dizer que ele é revolucionário nada tem a ver com eventual link com Constituição outorgada. Nada tem a ver. Vejam o seguinte, no nosso caso,
1824, poder constituinte originário histórico, e a Constituição naquele momento outorgada. 1988, manifestação do poder constituinte originário revolucionário, e a Constituição promulgada. Tudo bem? Vamos avançar? E avançando, nós precisamos tratar sobre a natureza jurídica do poder constituinte originário. Vejam o seguinte: duas correntes doutrinárias. Uma corrente que entende que ele é um poder político baseado na doutrina positivista, e você vai fazer o link seguinte: político, a primeira sílaba, PO, doutrina positivista. E a segunda, que entende que ele é um poder jurídico, baseado na corrente, baseado na doutrina jusnaturalista. Ficou muito fácil: poder político, corrente positivista. Poder jurídico, corrente jusnaturalista. Vejam o seguinte: na própria definição que nós fizemos do poder constituinte originário, você consegue agora compreender que, após a explanação, o que prevalece na nossa doutrina é que o poder constituinte originário é um poder político, baseado na corrente positivista. Isso porque essa doutrina entende que ele não é um poder criado pela Constituição Federal ou por qualquer outra norma. Não é uma criação do nosso ordenamento jurídico, mas sim um poder de fato, um poder político, uma manifestação de cunho social, uma mola propulsora, uma força motriz social que se reúne, que se engaja e que se movimenta para alterar a Constituição Federal, rompendo com a ordem anterior, inaugurando uma nova ou inaugurando pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um determinado estado. A corrente que entende que ele seria um poder jurídico está baseada no jusnaturalismo, que entende que existem normas de direitos naturais superiores que se sobrepõem às normas positivadas e que deveriam obediência a esse direito natural. Mas não é a corrente que prevalece. A corrente que prevalece é aquela que entende que o poder constituinte originário é um poder político, baseado na doutrina, na corrente positivista. Tudo bem? Vamos avançar? E avançando, a gente precisa trabalhar agora as características do poder constituinte originário. Vejam o seguinte: são várias características. A primeira delas diz que o poder constituinte originário é um poder inicial. O que significa dizer isso? Baseada na própria definição que nós trouxemos no momento introdutório da definição do poder constituinte originário, significa dizer que ele é aquele poder responsável por inaugurar pela primeira vez uma ordem jurídico-constitucional em um determinado estado ou romper completamente com uma ordem jurídico-constitucional vigente, inaugurando uma nova, inaugurando um novo estado com E maiúsculo. É por isso que a primeira característica do poder constituinte originário é ser ele um poder inicial. A segunda característica é ser ele um poder autônomo. Isso significa dizer que ele tem autonomia plena para eleger as matérias que estarão constantes no texto constitucional. O poder constituinte originário, ele não está subordinado a nenhum outro órgão, a nenhum outro poder, a nenhum agente político. Ele possui plena autonomia para a eleição das matérias que irão constar dentro do texto constitucional. Vamos para a terceira característica? Ele é um poder ilimitado juridicamente. Aqui, um pouquinho de atenção a mais.
Vejam o seguinte: dizer que ele é um poder ilimitado juridicamente significa dizer que ele não encontra limites no ordenamento jurídico. Se ele estivesse, melhor dizendo, se nós utilizássemos a corrente justnaturalista, o que não é o caso, essa característica não estaria aqui presente, porque a corrente justnaturalista, que entende que ele é um poder jurídico, entende e defende que ele possui uma limitação colocada pelas normas do direito natural. Porém, a corrente que nós utilizamos é a corrente positivista, que entende que ele é um poder político e ele não está limitado pelo ordenamento jurídico. Não existe nenhuma norma limitadora no ordenamento jurídico que pode incidir ao poder constituinte originário. Mas eu quero muita atenção aqui. Por quê? Dizer que ele é ilimitado juridicamente não significa dizer que ele é um poder absoluto. Dizer que ele é ilimitado juridicamente significa dizer que ele não encontra limites no ordenamento jurídico, mas deve respeitar matérias positivadas em tratados internacionais de direitos humanos, deve preservar os valores éticos e sociais regentes naquela sociedade, deve preservar a identidade social daquela nação. Nós precisamos trabalhar essa ideia, porque dizer que ele é ilimitado juridicamente significa, mais uma vez repetindo, dizer que ele não encontra limites no ordenamento jurídico, o que não significa dizer que ele é um poder absoluto. Absoluto ele não é, porque direitos humanos precisam serem preservados. Valores sociais, valores éticos daquela sociedade precisam de continuidade. A identidade social daquela nação precisa ser mantida, tudo bem? Próxima característica, incondicionado, que está umbilicalmente ligado à característica anterior. Não existe nenhuma condição posta no ordenamento jurídico para a atuação do poder constituinte originário. Ele é livre, tanto na tomada de decisões, na característica da autonomia, bem como na sua manifestação. Não existe uma forma predisposta à sua atuação. Por isso se fala que ele é um poder incondicionado, tudo bem? E mais, ele é um poder de fato, ele é um poder político, ele é uma força motriz social, ele é a reunião do povo se movimentando para inaugurar ou para romper, inaugurando uma nova ordem jurídico-constitucional naquele Estado. Poder de fato, poder político. Não é um poder jurídico, tudo bem? E vejam o seguinte, última característica, ele é um poder permanente. Tem se aparecido também em provas que ele é um poder latente. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele não se esgota com a edição da Constituição elaborada. Ele não se esgota em sua manifestação. Significa dizer que ele fica em estado de latência. Significa dizer que ele é um soldado reserva, que aguarda ser convocado. E assim que for convocado, mesmo que esgotada inicialmente a sua função primeva de inauguração de ordem constitucional ou rompimento de ordem constitucional anterior e inauguração de nova, ele está ali para atuar. É o que aconteceu em 1824, em 1891, em 1934, 1937, em todas as manifestações constitucionais que se sucederam em nosso ordenamento jurídico. O poder constituinte, em todas essas oportunidades, estava ali, aguardando ser convocado. Tudo bem? Vejam o seguinte, quais são
as formas de expressão do poder constituinte originário. Nós temos duas formas de expressão do poder constituinte originário, por meio de outorga ou por meio de Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção. Vejam o seguinte, a forma de expressão outorga, aqui ela está diretamente ligada com as constituições outorgadas, com as constituições ditatoriais, que é aquele poder constituinte que é imposto sem participação popular. É aquele poder constituinte que consta única e exclusivamente sob o viés do agente detentor de poder. Lá do outro, em sentido diametralmente oposto, nós temos a Assembleia Nacional Constituinte, também denominada de convenção. E essa Assembleia Nacional Constituinte ou convenção está umbilicalmente ligada com as constituições promulgadas, com as constituições democráticas, com as constituições populares, com as constituições votadas, que são aquelas constituições que contam com ampla participação popular em sua formação. Tudo bem? Agora vejam o seguinte, quero que vocês tenham em mente uma questão atinente aos direitos adquiridos. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, o poder constituinte originário, ele pode violar direito adquirido sobre a ordem constitucional anterior? Vejam a resposta. O que nós temos aqui? Uma divisão do Supremo Tribunal Federal e da doutrina minoritária. Isso porque o que prevalece é o pensamento do Supremo Tribunal Federal, que entende que o poder constituinte originário pode, sim, violar direito adquirido que havia sido conquistado sobre a égide da ordem constitucional anterior. A doutrina minoritária tem entendimento que, em virtude da proibição do retrocesso, uma nova Constituição Federal deveria respeitar os direitos adquiridos. Como dito, o que prevalece é a posição do Supremo Tribunal Federal. E é ela que você deve utilizar na sua prova, tudo bem? Pessoal, agora nós entraríamos no poder constituinte derivado. Mas para a gente não cortar o bloco e ter que interromper o estudo do poder constituinte derivado no meio, vamos fazer um pause aqui e no próximo bloco a gente volta com poder constituinte derivado.